Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Quero entrar na ministração com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Números, no capítulo 20, e do versículo 1 ao versículo 13. Nós estamos, durante essas semanas, recebendo visitas muito preciosas do Senhor no nosso lar. O Senhor tem nos abençoado muito, com muitas instruções da eternidade. E um dia desses à tarde eu estava descansando, eu almocei e descansei, porque muitas das lives que a gente tem feito às 4 horas da tarde são de assuntos que eu não domino. Então eu preciso fazer uma pesquisa prévia, uma pesquisa antes, para saber de qual é o tema que o entrevistado vai tratar, para poder fazer as perguntas certas, né? Perguntas inteligentes que possam fazer com que as lives elas realmente aconteçam e elas possam ser produtivas e possam ter ações práticas para ajudar o empreendedor lá do outro lado. Então eu dou uma descansadinha, depois eu tomo um banho e eu vou para a frente do computador e eu vou fazer a minha pesquisa. E nesse momento em que eu estava deitado ali por uns 40 minutos, eu fui acordado, Rosita, como se fosse uma palavra na minha mente e como se o Senhor tivesse soprado ao meu ouvido uma palavra, e a palavra era Meribá. E na hora eu estava, obviamente, na correria, né? Eu não consegui atentar para o versículo, para o capítulo, para estudar sobre isso, para entender o que o Senhor desejava comunicar para esse tempo. Então eu acabei durante os outros dias fazendo com que o meu devocional fosse desenvolvido em cima desse texto que eu gostaria de ler com vocês. Então, mais do que uma ministração, talvez seja um recado profético para o seu coração e para a sua vida, seja na verdade uma instrução da parte de Deus para esse momento que você está transitando. E o texto de Números capítulo 20, do versículo 1 em diante, fala essencialmente de uma mudança de nível espiritual, mudança de níveis espirituais. E esse texto diz assim: o povo de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês do ano e acampou em Cádiz. E aconteceu que Miriam morreu e ali foi sepultada. Ora, não havia água bastante para beberem naquele lugar, por isso o povo novamente se rebelou contra Moisés e Arão, juntando-se em protesto. Aí você vai lembrar comigo de que essa situação já havia acontecido num outro momento, quando faltou água e o povo foi reclamar com Moisés. Teria valido mais se tivéssemos perecido com os nossos irmãos e castigados pelo Senhor lá no Egito, gritavam eles para Moisés. Trouxeram-nos deliberadamente para esse deserto, para se verem livres de nós e do nosso gado, dos nossos animais. Por que razão nos tiraram do Egito e fizeram vir para esse sítio horrível, para esse lugar terrível? Onde está esta tal de terra fértil? Onde estão os frutos maravilhosos, com aqueles figos, as vinhas, as romãs, tudo aquilo que nos falaram? Obviamente aqui ele está falando da terra prometida que mana leite e mel. Aqui nem sequer há água bastante para matarmos a nossa sede. Moisés e Arão afastaram-se e foram até a entrada da tenda do encontro, onde se inclinaram até o chão, colocando o seu rosto no pó. É assim que algumas traduções escrevem esse texto. E a glória do Senhor apareceu-lhes ali, e o Senhor disse a Moisés: vai buscar a vara. Convoquem os dois, o povo, e à vista deles, e falem à rocha que ali está, e digam-lhe para deixar jorrar a água.
o Senhor disse: pegue o cajado e fale à rocha. A instrução aqui é muito clara e muito simples. Não há mistério, não há segredo, não há nenhum oráculo profético que precise ser decodificado. Deus deu uma diretriz clara, precisa, sobre o novo passo a ser feito. E eles beberão água dessa rocha, beberão água dessa rocha, que será suficiente para saciar eles e todos os animais. Moisés obedeceu. Foi buscar a vara ao lugar onde ela estava guardada, lá na presença do Senhor. E depois convocaram o povo e juntaram-se perto da rocha, dizendo: ouçam vocês, seus rebeldes, iremos tirar água dessa rocha. Moisés levantou depois a vara e bateu 2 vezes na rocha, tendo a água imediatamente jorrado. O povo e o gado puderam beber à vontade. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não creram em mim e não me santificaram aos olhos do povo de Israel, não serão vocês a introduzi-los na terra que prometi. Ou seja, Deus disse: Moisés e Arão, vocês acompanharam o povo que saiu do Egito, das garras de Faraó, de uma mentalidade escravagista, faraônica, e vocês conduziram pelo deserto, e agora, no momento deles acessarem a terra prometida que mana leite e mel, vocês vão ficar de fora. Esse lugar passou a chamar-se Meribá. A palavra Meribá significa contenda, porque o povo de Israel contendeu com o Senhor e lhes mostrou ser santo. Queridos, talvez nós não estejamos vivendo um tempo na história, tanto da igreja quanto da sociedade, e isso daqui a alguns anos vai ter que ser estudado pelos antropólogos e filósofos, sobre uma grande revolução. Assim como hoje, no estudo tradicional, nós estudamos sobre a revolução industrial que aconteceu há séculos atrás e que revolucionou completamente o nosso estilo de vida, nós hoje estamos vivendo, por conta dessa pandemia global, uma nova postura, um novo comportamento e uma nova maneira de ser. E daqui a alguns anos os nossos filhos e os nossos netos estarão falando sobre os dias de hoje e o quanto eles foram importantes para as grandes mudanças que aconteceram no mundo. Mas é fato que toda essa mudança envolvendo todo o planeta, ela criou um caos, ela criou uma crise, ela criou uma bagunça geral. E as pessoas já não se entendem mais. Você abre uma live e tem uma pessoa dizendo X. Você abre outra live e tem uma pessoa dizendo Y. Você abre um post de uma notícia e você lê um comentário. Você liga a TV e você escuta uma outra informação distorcida sobre a mesma coisa. Nós estamos vivendo tempos de Meribá. Tempos de murmuração, tempos de reclamação, tempos de ingratidão, tempos de nós estarmos contendendo contra o próprio Deus e questionando por que tudo isso aconteceu. Sabe que existem até profetas que estão amoados, trancafiados em casa, revendo a sua teologia, profetas que são ícones no mundo profético, no universo profético, pessoas que são altamente respeitadas, estão confinadas, tentando entender tudo isso, porque se a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas, por que eles não foram avisados com antecedência de que isso aconteceria?
Então nós estamos num momento em que as pessoas estão questionando Deus acerca de tudo. Mas o foco da ministração dessa noite é justamente a mudança de nível. Todas as vezes que Deus propõe uma crise, Ele está nos fazendo sair de um determinado nível para assumirmos um outro nível, sairmos de um determinado patamar e assumirmos um novo patamar. Deus está, de alguma maneira, nos promovendo. E aí você vai precisar de muito discernimento para transitar por esse momento e perguntar ao Senhor: será que eu vou passar por esse momento e eu vou ser promovido? Ou eu vou passar por esse momento e vou ser demitido? Será que eu vou passar por essa situação e vou conseguir alcançar novos níveis de espiritualidade e de relacionamento com a eternidade? Ou eu vou continuar na mesma mesmice de sempre? Sabe que às vezes eu uso a palavra medíocre e às vezes essa palavra ela soa como ofensivo, mas quando nós vamos buscar a etimologia da palavra medíocre, nós entendemos que ela significa mediano. Medíocre significa metade da montanha. É como se você subisse até um determinado lugar e chegasse ali, cruzasse os braços, descansasse, encontrasse uma zona de conforto e dissesse: aqui está bom, aqui está ótimo, já conquistei o que precisava ser conquistado, já me estabilizei no que precisava ser estabilizado, mas existe uma parte a mais da montanha que precisa ser conquistada. Ah não, isso eu deixo para os outros que estão chegando, eu já resolvi a minha cota, eu já cheguei na minha meta, eu já alcancei o meu objetivo. Isso é mediocridade, porque nós olhamos para cima e vimos o quanto nós ainda podemos crescer, e nós olhamos para baixo e vimos o quanto nós nos desenvolvemos até o presente momento. Então entenda que na vida nós não podemos cruzar os braços e ficarmos paralisados. Por mais que exista uma paralisação geral acontecendo, por mais que a impressão que nos passa é que Deus está nos parando para determinadas coisas, nós precisamos ser dinâmicos para coisas que às vezes não aparecem. Eu estou dizendo que às vezes nós somos muito ativos para realizar feitos externos, mas nós somos muito passivos para acessarmos lugares dentro de nós que precisam ser mudados e transformados, que são áreas de debilidade, de vulnerabilidade, que precisam ser destravados para alcançarmos novos lugares no Senhor. Então o caos, quando ele acontece, ele é uma boa notícia, porque ele pode ser o fim de tudo, mas ele pode ser o começo de algo novo. Depende da maneira com que você enxerga, depende da maneira com que você vê. Se você olhar com os olhos carnais, naturais, humanistas, você vai ver o fim de um processo da sua vida, de uma parte da sua história, de um pedaço da sua linha do tempo. Mas se você enxergar com os olhos da fé, você vai ver Deus começando algo novo, algo diferente, algo surpreendente, algo inusitado. E é essa visão profética que nós precisamos alcançar. Nunca foi tão necessário nós estarmos atentos ao tempo e ao modo para saber como nós estamos vivendo, porque as nossas posturas agora, no meio de tudo que nós estamos transitando, vão definir o lugar aonde nós vamos chegar, se nós vamos concluir a promessa que Deus estabeleceu na nossa vida, se o propósito de vida que Deus desenhou para a nossa existência vai se tornar realidade. E aí eu quero hoje parar para pensar com vocês, como pode um líder que foi desenvolvido por Deus em riqueza de detalhes,
Um homem que a Bíblia diz que foi o homem mais manso e humilde dessa terra. Um homem que tinha um coração nobre, sensato, um grande legislador, falava face a face com o próprio Eterno, com o próprio Deus. E por conta de um detalhe mal colocado na sua vida, ele apenas vê a terra prometida, mas não se apossa dela. A palavra ver, no hebraico, ela significa construir uma teoria, ou construir um conceito. Mas a palavra acessar, ou a palavra entrar no hebraico aqui, significa possuir aquilo que Deus prometeu. E eu faço uma reflexão com vocês. Nesse momento é que Deus vai fazer a distinção entre as pessoas que viviam somente na teoria, nas pessoas que viviam somente no conceito, e nas pessoas que efetivamente acessaram lugares espirituais do reino de Deus, entraram no reino de Deus. Eu gosto de citar nesse momento Nicodemos. Se você nasceu da água e do Espírito, você então entra no reino. Se você apenas ver o reino, você não vai entrar nele. Foi esse tipo de conversa que o Senhor tentou estabelecer com Nicodemos. Ele estabeleceu a diferenciação entre uma coisa ou outra. Se você apenas nascer de novo, e isso fala de um nível espiritual chamado salvação, você apenas vai ver o reino. Mas se você nasce da água e do Espírito, ou seja, você é decodificado interiormente no seu coração e na sua mente, Deus muda algo de lugar dentro de você, você recebe o privilégio de acessar o reino de Deus. Então nós estamos falando de dois termos. Nós estamos falando de uma vida desértica, e estamos falando de uma vida de uma terra que mana leite e mana mel. Então você pode correr o risco, assim como eu, que também sou falho, limitado e imperfeito, de se assemelhar a Moisés, e ao invés de viver a plenitude daquilo que Deus tinha desenhado como projeto de vida para ele, apenas viu, apenas enxergou, apenas visualizou, mas não conseguiu se apossar. Nós precisamos nesse tempo discernir o lugar aonde nós estamos. Sabe, queridos, eles estavam em Cádiz. Em hebraico seria Kadesh. Eles estavam exatamente no termo de instância de um território onde eles poderiam ali descansar. Era um lugar de descanso no meio da crise. Havia Edom que precisava ser destruído, havia os moabitas que precisavam ser destruídos, havia os amonitas que precisavam ser destruídos, mas eles poderiam descansar, porque Deus já havia operado tantos milagres, tantas maravilhas com eles, durante esses 40 anos de deserto, que era certo, era seguro, de que Deus lhes daria a terra prometida. E eles estavam exatamente na fronteira. Sabe, queridos, nós precisamos estar atentos a alguns detalhes. Muitas vezes nós perdemos acesso a lugares espirituais pela nossa falta de sensibilidade. Nós estamos nos 45 do segundo tempo, prestes a Deus dar uma guinada nas nossas vidas, para nós vivermos a plenitude da promessa. E a gente às vezes pode ser reprovado no meio de tudo isso. Entenda, Deus havia feito uma promessa para os antepassados de Moisés, e agora ele estava às prévias de ver isso acontecer e de vivenciar isso, de experimentar isso. Mas aquele lugar que era para ser um lugar de descanso se torna um lugar de discórdia, porque os filhos de Israel contendem contra o Senhor. Parecia que a pedra de Miriam havia se escondido e parado de verter água,
E então o povo, ele começou a perceber que Moisés estava hesitando em tocar a pedra certa, ou seja, eles perceberam insegurança por parte do líder na tomada de decisão. Deixa eu lhes dizer algo, eu não estou me referindo somente a líderes eclesiásticos, ou líderes empresariais, ou líderes políticos, mas eu estou falando que cada família é uma congregação em potencial, e lá existe um sacerdote, um homem de Deus que foi colocado lá como líder, como cabeça daquele clã, para levantar a bandeira e tomar a decisão assertiva no momento de caos e no momento de crise. E não é momento de nós hesitarmos. Eu sei que o medo vem, eu sei que a incerteza bate a porta, eu sei que nós precisamos compartilhar dos mesmos sentimentos que talvez Moisés tenha sentido, porque ele era um ser humano tal qual nós, e diante de tantas adversidades, nós paramos para pensar e para meditar e olhar para dentro de nós, e nós vimos quantos sentimentos adoecidos, quantas emoções desequilibradas que muitas vezes nos tiram do eixo. Mas o que definiu a reprovação de Moisés foi a reclamação, a murmuração daquele povo que constantemente estava dizendo: nós morreremos de sede, mas valia ter morrido com os nossos amigos lá nas pragas do Egito, junto com os nossos irmãos. Começaram a cobrar daquela liderança dizendo: vocês nos tiraram do Egito para isso, para morrer aqui nós e os nossos animais. Bom, você vê aqui que o caos, ele se instala, a crise, ela se estabelece, e a Bíblia diz que Moisés e Arão, eles ficaram perturbados. Essa palavra no original, ela significa magoados, ressentidos, e não há nada pior na vida do que um líder ferido. Um líder ferido, ele não interpreta as diretivas do coração de Deus. Um líder ferido, ele decodifica a mensagem do céu. Um líder ferido, ele mete o pé pelas mãos e faz coisas da força do braço, do seu jeito, no seu tempo e da sua forma, e acaba comprometendo o propósito de Deus. Um líder ferido, ele se perde em relação àquilo que Deus o chamou para fazer. Então nós temos muitos líderes nesta nação que estão adoecidos emocionalmente, e talvez essa quarentena, esse confinamento seja um tempo propício para você fazer uma imersão interior, para você ter contato com os seus sentimentos mais ocultos, com as suas emoções mais escondidas, com tudo aquilo que existe de nocivo, de destrutivo e de tóxico que habita dentro do seu coração, e fazer um expurgo das obras mortas, fazer uma limpeza interior, organizar a casa do seu coração, para que as suas decisões elas sejam assertivas, e para que esse coração adoecido, ele não obstrua os seus ouvidos espirituais, e você tenha sensibilidade de ouvir o céu de maneira certa, clara, evidente. Quantos estão me acompanhando? É necessário que nós entremos nesse processo. Agora, o que me chama a atenção aqui é a relevância de uma unção profética no meio do povo. Sabe qual é um dos fatos mais preponderantes que desequilibram tanto Moisés quanto desequilibram Arão? A morte de Miriam. A Bíblia diz que quando essa confusão toda aconteceu, eles estavam dentro da tenda chorando a morte da irmã. Quando tudo isso aconteceu, Moisés e Arão estavam dentro da tenda chorando pela morte de Miriam, pela morte da voz profética. Deus, ele deu ao povo de Israel no deserto 3 presentes.
Guarde isso no seu coração. Talvez você esteja nos acompanhando pela internet e fazendo as suas anotações. Primeiro, Deus deu a nuvem, que durante o dia ela era uma coluna de fumaça para impedir o sol escaldante do deserto, para proteger, e ela pairava sobre as montanhas. Durante a noite ela se transformava numa coluna de fogo para aquecer aquele ambiente extremamente frio, mas aquilo representava a própria presença de Deus, uma ligação, um link entre o céu e a terra. Sabe por que foi dada a nuvem? Foi dado por conta de Arão. Arão, ele era a proteção sacerdotal levítica daquele ambiente, e então eles foram presenteados pela nuvem. O outro presente que houve foi, na verdade, o maná, que foi recebido por conta de Moisés, porque Moisés era o legislador, e embora lá nos primórdios ele tivesse dito para o Senhor que ele não sabia falar porque a sua língua era pesada, Deus deu a ele o dom da retórica, e através da palavra ele discipulou toda uma geração com os 10 mandamentos, com o decágono e com todas as instruções que Deus deu para que eles vivessem no deserto. E para Miriam, Deus deu as águas. As águas eram de Miriam. Aquela fonte era conhecida como a fonte de Miriam, porque Deus faz justiça aos profetas, Adriano. Se nós lembrarmos da história de Miriam, aquele lugar que foi chamado de águas de discórdia, na verdade era uma resposta de Deus à ação de Miriam, porque quando ela era criança, ela entrou nas águas do Nilo, conduzindo o seu irmão Moisés, o grande legislador, pelas águas do Nilo, e por isso então Deus dá a ela, devolve a ela a quantidade de águas, porque ela correu risco para salvar a vida de um libertador. Então Deus, ele mantém o mundo através da justiça. Provérbios diz que o mundo é sustentado pelo justo. Em hebraico a gente diz que um tzedek sustenta um olã, ou seja, o justo, ele sustenta o mundo. As suas ações de justiça na sua casa, na sua empresa, no seu ministério, nos lugares em que Deus tem te inserido como um instrumento de justiça, saiba de uma coisa: isso tem sustentado todas as coisas, e isso vai reverberar sobre a sua vida como algo que nunca vai lhe faltar. Ou seja, Deus, ele vai abrir com portas do céu capazes de reproduzir sobre a sua vida o mesmo nível de justiça que você está fazendo com que aconteça por meio da sua vida. Mas aqui Miriam morreu, e quando uma voz profética morre, a nação toda ela padece, porque todas as pessoas se tornam insensatas. Porque quando a voz profética se cala, o povo se corrompe. Nós precisamos nesses dias acordar os profetas de ofício, para que eles possam, munidos da sua sensibilidade espiritual, ouvir a eternidade e criar verdadeiros editos proféticos, cartas que sejam instruções de Deus para esse tempo, para que sejamos capacitados, desenvolvidos e treinados para viver essa nova era, para viver essa nova etapa. Deus está dando para alguns profetas instruções de como nós devemos nos movimentar nesse tempo. Eu volto a dizer, Provérbios 10:16 diz que a obra do justo sustenta a vida. Ou seja, Miriam era uma profetisa no arraial, mas quando Miriam falece, começam as contendas. Quando a voz profética se cala, começam as discussões vãs. Quando a voz profética se cala, começam as murmurações.
Quando a voz profética se cala, começam as manipulações. Quando a voz profética se cala, começam então a razoar contra o próprio Deus e discutirem entre si. Porque quando Miriam morre, as águas param. As águas de Miriam, para que você conheça um pouco da história do povo hebreu durante o período do deserto, elas criavam uma espécie de um oásis, de onde todas as pessoas se muniam de água. Dali os animais bebiam, dali se tirava irrigação para algumas das plantações, se tirava água potável para que pudesse a população beber. Inclusive, por conta de todas as recomendações de Deus para aquele povo, as crianças só podiam nascer por conta da água que era retirada da fonte, para que a higienização acontecesse de uma maneira adequada, já que eles estavam no deserto sem qualquer cuidado sanitário. Imagine que aquela fonte era uma fonte que sustentava a vida naquele ambiente. Então os profetas, eles fazem com que, assim como a água escoa, assim como a água penetra, assim como a água se esvai, os profetas, eles conseguem ser esse canal de escoamento da palavra de Deus. A palavra Miriam, ela quer dizer como as águas, porque ela impediu o libertador de ser morto. Ela acompanhou o cesto de Moisés, de Moshe, até as margens do Nilo, para que a filha de Faraó pudesse encontrar aquele bebê e criá-lo como um estadista, como um príncipe naquela nação. Então aquela água, meus queridos, purificava o povo. Aquela água possibilitava os banhos de purificação. Aquela água permitia que as pessoas saciassem a sede. Ela era o símbolo de que a ordem de Deus, ou seja, a palavra da verdade, ela estava sendo escoada no meio de todo o povo naquele deserto. E aí eu leio com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em 1 de Coríntios, capítulo 10 e versículo 4. Abra esse texto bem rapidamente comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4. Diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, ou seja, aquelas águas que fluíam da rocha de Miriam, da pedra de Miriam, eram como águas espirituais. Miriam representaria talvez as nossas esposas, as nossas mães, que são mentoras, tutoras, instrutoras nos valores do reino, contribuindo para o desenvolvimento de uma nova geração, porque bebiam da pedra espiritual. A pedra, gente, ela era também espiritual, tal como você acredita na nuvem que se movia, e cada vez que a nuvem se movia, o acampamento se levantava para ir para o lugar que Deus estava apontando. Assim como você acredita que todas as manhãs eles colhiam um maná que descia do céu e que servia como alimento para aquela porção diária, assim a pedra também se movia. A Bíblia diz que a pedra espiritual os seguia, ou seja, em qualquer lugar daquele deserto que eles paravam, a pedra aparecia jorrando água potável e criando um oásis no meio do deserto, para que todas as pessoas pudessem ter a sua sede saciada. E o texto continua dizendo, através da interpretação neotestamentária sobre a luz do novo pacto, onde Paulo diz que essa pedra, essa rocha era quem? Era Cristo. É de Cristo que nós precisamos beber.
É de Cristo que nós precisamos saciar a sede do nosso espírito. Não é um tempo de arrazoarmos na nossa alma. Não é um tempo de nós discutirmos com as nossas emoções. Não é um tempo de nós murmurarmos com os nossos sentimentos, entrarmos em conflitos e confusões. É tempo de nós bebermos da rocha principal, que é Cristo, da fonte inesgotável, que cria um oásis de descanso, que cria um ambiente de saciar a nossa sede espiritual. Alguns estudiosos, eles entendem que isso era literal. A pedra realmente os seguia no deserto, assim como a nuvem e assim como o maná, porque era um presente dado por Deus aos 3 líderes que Deus levantou sobre aquele povo, a saber, Moisés, Arão e Miriam. Agora sobraram só quem? Moisés e Arão. E aí, no meio daquela confusão toda, eles fizeram a coisa certa, Adriano. A Bíblia diz que eles correram para a porta do tabernáculo. Eles correram para o lugar onde Deus falava, Rosita. Eles correram para o lugar onde Deus falava pessoalmente com eles, e ali eles caem de joelhos. Eles prostram o seu rosto no pó e eles oram ao Senhor. Quantos de nós temos recorrido a essa saída no momento da crise? Mas não, nós temos dado ouvido aos noticiários políticos, nós temos dado ouvido às manobras ideológicas, midiáticas, nós temos olhado por os índices econômicos, nós temos ficado apavorados com o dia de amanhã e com as incertezas, nós temos tido medo de uma pandemia que assola o globo. Nós estamos perdidos, mas nós estamos dando ouvidos para lugares errados. Todas essas coisas são importantes para que você não tenha uma fé tapada, mas uma fé inteligente, e que você esteja informado daquilo que está acontecendo no mundo, porque isso vai fazer com que você inclusive entenda que nós já estamos vivendo indícios do tempo do fim. Entretanto, você não pode deixar de ouvir o Senhor, de saber que a porta do tabernáculo ainda é o lugar e que você precisa correr quando o desespero bate, que o lugar da visitação do Senhor, quando o Senhor fala ao seu coração, ainda é o lugar que Deus quer que você esteja, para que Ele ministre diretamente ao seu coração. E glórias a Deus, a presença do Senhor desce naquele lugar e os visita presencialmente. Eu pergunto para você nesta noite, você que está em casa, quem é que está falando com você? Quem é que está ministrando ao seu coração? Por favor, não dê ouvidos às confusões, aos conflitos, às murmurações, às contendas, às reclamações. Porque você não pode transformar o lugar de acesso a um outro termo espiritual, que seria o seu lugar de descanso nos braços de Deus, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você não pode transformar esse lugar num lugar de contendas. As águas de Miriam se tornaram águas de confusão, águas de conflito, águas de contenda, porque os líderes acabaram dando ouvidos a fontes erradas. Eu pergunto, quem está falando com o povo? Você está ouvindo a Deus ou você está ouvindo o povo? Os seus ouvidos estão sintonizados na voz do Espírito Santo da profecia, ou os seus ouvidos estão sintonizados às murmurações do povo? Aqui existe uma escolha a ser feita: ou você vai ouvir o povo e vai tirar as suas impressões humanistas, carnais, racionais, de acordo com uma sabedoria humana e vã, ou você vai escolher ir para o secreto, para a porta do tabernáculo, colocar a sua cabeça
cabeça no pó e passar a ouvir o próprio Deus pessoalmente? A pergunta que eu lhe faço nessa noite é: como Deus está falando com você? Porque nós estávamos mal acostumados. Moisés e Arão, eles se lançaram com o rosto no pó e a glória de Deus apareceu ali, e o Senhor falou a Moisés e lhe deu instruções claras de como ele deveria se comportar no meio da crise, no meio do caos. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós recorremos desesperadamente para o nosso Senhor, Ele não é indiferente às nossas causas, mas Ele reconhece o conflito do nosso coração, atende o clamor do contrito, do abatido, e não nos despreza, mas Ele dá orientações claras e precisas de como nós devemos funcionar e nos movimentar numa nova configuração. Deus quer nos dar instruções de como nós vamos nos movimentar. Quando nós recorrermos ao Senhor, Ele aparece. Você pode repetir isso comigo? Você que está em casa pode repetir isso comigo? Quando nós recorremos ao Senhor, Ele aparece em nosso favor. Queridos, Ele é vento e Ele sopra onde quer. Eu gosto muito de uma aplicação do profeta Elias. O profeta Elias estava enclausurado, de quarentena, no confinamento, no meio da crise e do caos, preso dentro de uma caverna, e Deus o visitou. E sabe qual é a coisa mais interessante? É que Elias achou que talvez Deus estivesse no trovão. Depois Elias achou que Deus estava na tempestade. Depois Elias achou que Deus estava no terremoto. Mas não, Deus, ele chegou como uma breve, leve brisa suave. Deus, ele nos surpreende e ele se comunica de diversas formas. Volto a dizer, como Deus está falando com você. Nós estávamos mal acostumados, nós éramos megalomaníacos, nós achávamos que Deus ia falar conosco somente nas grandes conferências, somente nos grandes barulhos, somente nos grandes estádios, somente nos grandes retiros, somente nos grandes encontros. Mas não, hoje você tem experimentado um Deus tão presente, tão vivo, que visita você no tapete da sala da sua casa, quando você se derrama diante da sua presença em adoração. Um Deus que ministra o seu coração. Nós não precisamos desses mega movimentos para ouvir o que Deus tem a dizer. E daí eu empresto uma frase do meu grande amigo profeta Nilson Júnior, que está lá no Nordeste, que diz que barulho de prato na mesa não significa comida. Ou seja, muitas vezes no meio do barulho nós não conseguimos nos sensibilizar para ouvir o Senhor. Esse tempo que nós estamos vivendo é novo, e Deus está nos dando a oportunidade de rever a nossa espiritualidade. Deus está nos levando a rever a nossa espiritualidade, a rever valores, princípios, conceitos, ideologias, teorias, a passar tudo isso a limpo. Deus tirou de nós aquela correria exterior para nos encontrar na calmaria interior. Mas sabe o que está acontecendo? Deus é um Deus complexo, entenda. Mas olha que coisa linda, Ele se faz simples para ser entendido. Ou seja, pode ser
um PhD formado em Harvard, com inúmeras certificações, com um currículo vasto de inúmeras experiências. Deus vai ter um modo de falar ao coração desta pessoa, como vai ter também um modo de ser simples a uma pessoa analfabeta que nunca frequentou a escola, às vezes não sabe nem assinar o seu próprio nome, coloca a impressão digital no seu RG, mas Deus vai se tornar simples para que ela o entenda. Queridos, Deus é lindo, e por muitas vezes, por conta dessa confusão à nossa volta, nós perdemos a sensibilidade de ouvir ao Senhor. Por isso Ele nos parou, porque essa correria tem roubado a sacralidade da vida. Essa correria tem roubado de nós o que é sagrado da existência. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos viciados nesse movimento que não serve para absolutamente nada. Sabe, queridos, nós fugimos da confusão da rotina, do dia a dia, do trabalho corrido, e nós estamos agora trancafiados dentro da nossa casa. Sabe como? No celular o tempo inteiro zapeando, nas redes sociais sabendo da vida de todo mundo, entrando na televisão para ver as notícias de morte, produzindo conteúdos que nada tem a ver com o propósito de Deus. Não que essas coisas não sejam importantes, por favor, você não está falando com um bitolado, mas eu quero lembrar a você que Maria escolheu a melhor parte. Marta estava ocupada com tantas coisas, mas ela deixou esses compromissos, que nós somos pressionados a dar uma resposta, e entendeu que esse tempo era o tempo de ouvir o Senhor. Deus agora, escute o que eu vou lhe dizer, Deus estava agora colocando para Moisés a bola na marca do pênalti. Deus estava projetando Moisés para uma promoção espiritual. Deus estava capacitando Moisés agora a ser o líder que iria acessar, adentrar a terra prometida aos seus antepassados, Canaã, a terra que manava leite e mel, e iria dar nas suas mãos todos os inimigos de Deus, mas teve que tirá-lo do jogo. Gente, deixa eu falar uma coisa, nós precisamos estar atentos aos níveis espirituais que nós caminhamos. Os rabinos explicam que nós temos pelo menos 3 dimensões, o que Paulo vai chamar de o terceiro céu. Essas 3 dimensões são conhecidas como sefirotes, ou são conhecidas como emanações, e são conhecidas como olamot, ou seja, são mundos. E o primeiro deles, que é esse que nós vivemos, se chama Briá, ou seja, ele é o mundo da ação. Mas existem outros 2 mundos que nós precisamos alcançar, que é o mundo da fala e o mundo do pensamento. Ou seja, nós precisamos ser aprovados para acessar novos níveis espirituais. Quando você vive no nível da ação, você vive num nível muito raso. Você apenas multiplica, reproduz, replica coisas que a vida lhe ensinou, as suas formatações humanas, que são extrato das suas experiências. Você coloca isso em prática de forma natural, de forma colocado no piloto automático. Você nem pensa para fazer, porque são coisas que já estão dentro de você, que fazem parte do Adão caído, que fazem parte da velha natureza, que fazem parte da velha criatura. Mas quando você vai se aproximando da luz de Deus, da sua palavra, quando você vai sendo iluminado, você vai acessando outros níveis. E o primeiro nível que você entra é o nível do pensamento, ou seja, você sai da ação e Deus começa a te dar pensamentos diferenciados. Deus começa a te dar perspectivas diferenciadas.
Deus começa a te dar a oportunidade de ver novos horizontes. Deus começa a te dar a oportunidade de transformar a sua mente por meio da palavra, e renovando a sua mente, o seu padrão mental, ele derruba crenças que antigamente eram aceitas, e você começa a ter novos tipos de atitude, agora inspiradas pelo próprio Deus. Mas existe um terceiro nível, que é o nível da fala. E no nível da fala você recebe o que nós chamamos de a palavra. Repita comigo, você que está em casa, a palavra. Nós temos visto hoje muitas palavras. Você entra no Instagram e o que mais tem são lives de pessoas dando as suas opiniões. Mas no meio de todas essas palavras, nós precisamos ser sensíveis e buscar discernimento no Espírito para saber quem é a palavra, o verbo em movimento, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra viva, porque ela está em movimento e ela está dando diretivas para essa nova fase da igreja. E aí você precisa entrar nesse lugar em que a sua fala, ela transforma e ela produz água. O que aconteceu é que Moisés, ele não conseguiu subir esses níveis de autoridade. Ele não enxergou na crise uma oportunidade de ampliar a sua espiritualidade, de se desenvolver espiritualmente, de acessar novos níveis no espírito, de explorar as recâmaras espirituais preparadas para os santos. Moisés, ele se levanta daquela visitação tão preciosa do Senhor, que veio sobre eles quando eles se colocaram ali prostrados diante da tenda, e ele sai dali e logo em seguida ele chama o povo de rebelde. Ele sai dali irado, ele sai dali na carne, ele chama todo mundo de insubmisso, de anarquista, de desobediente. Ele não caminha conforme as orientações de Deus, porque ele ainda está no campo da ação. Isso mostra que ele não estava pronto ou preparado para assumir o nível de responsabilidade que Deus tinha para com ele, para que ele pudesse acessar aquele lugar. Por isso que Deus precisou levantar a Josué, um homem que saiu do campo da ação, que entrou num campo de um pensamento diferenciado e que teve uma voz de comando, de conquista, para avançar territórios e jurisdições, para ampliar o seu ponto de vista apostólico e profético. Às vezes nós somos espirituais enquanto nós estamos na presença de Deus, mas quando nós saímos do lugar da oração, nós nos tornamos carnais, perdemos a cabeça, nós fluímos na flor da emoção, não pensamos no que dissemos, não pensamos com quem nós nos aliamos, não raciocinamos quais são as atitudes que estamos cometendo, e muitas vezes nós estamos entrando em lugares de injustiça, porque nós estamos desconectados de Deus, por conta do barulho, nós não estamos conseguindo discernir o que Deus quer. Quantos estão me entendendo? A mensagem era simples: pegue o seu cajado, mas simplesmente fale com a rocha. O que Moisés faz? Ele agride a rocha com o cajado. Sabe o que é isso? Isso já havia acontecido uma vez, e agora ele precisava enfrentar isso de novo. Sabe o que isso acontece na nossa vida, Roberta? Quando nós somos reprovados nas nossas experiências passadas, nós achamos que estamos curados, achamos que estamos equilibrados, achamos que alcançamos um lugar, um patamar de espiritualidade, mas na verdade nós não vencemos os conflitos interiores que nos reprovam. Sabe o que aconteceu com Moisés aqui?
Ele estava cansado de resolver os mesmos problemas, de lidar com o mesmo povo, de tratar com a mesma reclamação, porque ele não cresceu, ele não se desenvolveu como um líder. E deixa eu lhe dizer uma coisa: esse momento de crise que você está vivendo, ele pode ser um momento de crise sagrado. Deus pode consagrar o caos para te levar para novas dimensões espirituais. Deus pode transformar em sagrado um momento difícil que você esteja transitando. E aí a gente precisa parar para refletir. A Bíblia diz em Salmos que Moisés, ele não refletiu a Deus. Essa palavra refletir, ela tem dois significados. Ele pode não ter refletido sobre o que Deus disse, mas no original significa o seguinte: ele não representou Deus como ele deveria ter representado. Ele não santificou a Deus como ele deveria ter santificado. Ele não caminhou no nível espiritual que Deus estava esperando. Ele não se posicionou no lugar adequado para o tempo que estava por vir. Nós estamos vivendo um tempo de sensíveis mudanças no plano espiritual da nação. Deixa eu lhe dizer, a palavra olam, ela quer dizer mundos. E o primeiro nível da vida se chama Asiá, que é o mundo da ação. Quando ele estava no início da sua carreira como líder, Deus até perdoava alguns deslizes, porque entendia que ele estava aprendendo, ele estava ainda tendo algumas limitações, porque ele estava sendo desenvolvido, e ele bate na rocha. Então ele tem uma ação sobre a rocha, mas são habilidades, gente, comuns a qualquer pessoa. Moisés estava sendo ali um homem natural, então para Deus aquilo foi um fato tolerável. Mas deixa eu lhe dizer, chega um determinado momento na sua vida que você precisa crescer, que você precisa amadurecer, que você precisa se desenvolver, que você precisa sair da casca, que você precisa quebrar a concha, que você precisa pensar fora da caixa, e que as mesmas atitudes do passado, que um dia elas foram permitidas, hoje já não combinam mais com o novo lugar que Deus tem reservado para você. Deus exige de você agora um novo pensamento, uma nova voz, uma nova postura, uma nova liderança, uma nova ação, um novo mobilizar para o propósito. Sabe por quê? Não dá para tocar na rocha e tirar a água dela com a mesma vara que você trouxe praga para o Egito. Lá se tratava de um processo de vingança. Aqui se trata de um processo de matar a sede de um povo escolhido que tomaria a terra que manava leite e mel. Ele não estava conduzindo qualquer geração, ele estava conduzindo uma geração diferenciada, uma geração de elite, uma geração que estava sendo aprimorada para assumir um lugar de governo, porque Canaã exigia uma mentalidade proativa, realizadora, empoderada, e Moisés precisava estar preparado para conduzir o povo para aquele lugar. Então nós precisamos nos questionar se as ferramentas, repita comigo, dons, e você que está em casa, repita comigo, dons, se as ferramentas que você recebeu lá no passado, elas ainda servem para esse tempo. Se Deus não está te chamando para novas ferramentas, ferramentas talvez que você não tenha nem habilidade para lidar com elas, você está aprendendo, mas elas são extremamente necessárias para um tempo que está por vir. E a Bíblia diz também que ele bate por 2 vezes, olha a insistência dele. Ao invés de falar, ele não sabe qual é a pedra exata, porque ele já está tão incomodado, e ele está
tão insensível e ele está tão, perdido, com falta de discernimento, que ele bate por 2 vezes com o cajado na pedra. Sabe por quê? Nós temos a triste tendência de insistir a fazer as coisas erradas do mesmo jeito como a gente sempre fez, e Deus está dizendo: não é mais assim que eu quero. Eu tenho um novo padrão de liderança para você, eu tenho um novo nível de espiritualidade para você, eu tenho um novo nível no espírito para você. Você precisa acessar esse lugar novo que eu tenho reservado na eternidade para esse tempo. Está esperando, aguardando por você a sua Canaã, é a plenitude da sua promessa e do seu propósito. Para de insistir em fazer as coisas do mesmo jeito. Foi maravilhoso, foi lindo, mas foi para um tempo. Agora Deus está nos chamando para um segundo nível, e o segundo nível é uma vida de interiorização, e a palavra que os rabinos usam para cá é chokhmah. Em hebraico, ela quer dizer que ele precisava agora ter a sensibilidade, a postura, o discernimento de como um legislador que falava face a face com Deus, munido da autoridade que lhe foi outorgada, simplesmente falar com a rocha. Sabe por quê? Porque um novo momento necessita de uma nova postura. Repita isso comigo: um novo momento necessita de uma nova postura. Então não use a ferramenta que você usava antes. Busque hoje ouvir o que Deus está dizendo na porta da tenda e liberar a palavra que Ele te orientou. Não use mais a ferramenta, use a palavra. Tem muita gente com a ferramenta na mão, e até a ferramenta certa, mas não tem mais a palavra correta. Perdeu a palavra, está falando qualquer coisa para encher linguiça, porque está tentando suprir uma demanda, porque está tentando corresponder a uma pressão coletiva, porque está tentando se manter em visibilidade. Não, você não precisa disso. Procure de Deus uma palavra. Cristo veio para interiorizar a lei. Ele disse sobre o adultério: olha só, não é mais se você for pego em adultério. Agora, se você olhar ardentemente em desejo para uma mulher que não te pertence, que é a mulher do próximo, você já adulterou com ela no seu coração. Sabe o que isso quer dizer? Que agora você precisa buscar de dentro de você uma espiritualidade que não mude somente a sua ação, mas que mude o seu pensamento e que mude o seu vocabulário. Nós precisamos de um vocabulário profético, nós precisamos de frases apostólicas, nós não precisamos de frases de impacto para convencer um contingente de pessoas evangélicas, neopentecostais, que só estão preocupadas com o seu umbigo. Não, o nosso trabalho é inserir as pessoas no reino, é inserir as pessoas em Canaã, é conduzi-las a uma terra diferenciada. Não é mais tempo de nós repetirmos os mesmos dogmas. Jesus, ele era extremamente desapegado desses ranços. Ele mostrava sempre um novo jeito de fazer as coisas. Quando os discípulos chegavam para ele com a lei dita de capa a capa, com a Torá ali decorada, ele escutava o que eles tinham para dizer e depois ele olhava para eles e dizia: pois é, eu porém vos digo. Porque com Deus sempre existe uma nova maneira de fazer as coisas. Deus, ele não muda, mas ele se move. Se ele tivesse falado, escuta isso comigo aqui, se Moisés tivesse falado com a rocha, o povo teria pensado assim: bom, se até a pedra, que é um ser inanimado, obedece o comando desse camarada, imagine se eu,
que estou sendo conduzido por esses anos todos, por Ele nesse deserto, não vou me movimentar sob o comando dEle. Ele pode pedir uma coisa extraordinária, sobrenatural, mas eu estou com Ele, porque tem vida, tem propósito, tem palavra. A palavra dEle é recheada de graça, de unção, de direcionamento. Mas como ele bateu na rocha, e ainda por 2 vezes, o que o povo pensou? Esse cara, ele tem que surrar uma pedra para tirar algo dela? Se ele surra uma pedra para tirar algo dela, que tipo de líder a gente está seguindo? Que vai obrigar a gente a fazer as coisas? As pessoas, elas não podem ser usadas. As pessoas, elas precisam ser conduzidas. Porque nós, como líderes, temos a relevância de conduzir pessoas que estão sob o nosso comando a adentrarem a esse lugar novo no Espírito. O que acontece depois disso? Nós já estamos caminhando para o final. Arão morre. Repita comigo: Arão morre. E por conta desse processo, Eleazar, o seu filho, toma o seu lugar no sacerdócio levítico. Sabe por quê? Tudo por culpa de Moisés. Porque se você, como líder, não sobe o nível que você precisa subir, as pessoas que você está gerando não sobem também. Se você, como um pai de família, você não evolui, você não desenvolve, você não alcança novos patamares de verdadeira espiritualidade dentro do seu lar, não há esperança para sua esposa e para os seus filhos. Se você, como líder dentro da sua empresa, você não busca uma palavra de Deus para conduzir os seus negócios, não adianta. Você pode ganhar dinheiro, mas você não vai ter uma equipe de alto rendimento, porque você não vai conduzir as pessoas que estão com você ao mesmo lugar de sucesso que você encontrou. Se você é um líder espiritual, você pode até ter uma igreja que funciona redondinho, mas que não vai levar as pessoas a experimentarem o novo de Deus, a experimentarem os valores essenciais do reino, a mergulharem profundamente naquilo que é original, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é íntegro. Por que Arão foi punido, gente, com a morte? E aqui vale uma observação para todos nós. Todos nós, de alguma forma, somos colocados do lado de alguém para ajudar essa pessoa. E como Miriam havia morrido como uma profetisa, a única pessoa que sobrou do lado de Moisés foi Arão. E o que acontece com Arão aqui? Por que ele foi punido com a morte? Omissão, negligência. Porque um homem de conselho que é colocado de um lado de um líder, ele não pode legislar em benefício próprio com as suas causas partidaristas, com as suas causas de direcionamento pessoal. Ele não pode comprar as pessoas com manipulação. Ele não pode agregar aliados por trocas e conchavos, não. Um líder de conselho que Deus coloca do lado do líder principal, ele precisa usar a voz profética que Deus lhe deu para conduzir o coração desta pessoa. Se Arão era um homem sagrado, um sacerdote levita, devotado ao tabernáculo, ele deveria ter usado a sua posição para ajudar a Moisés no momento da crise. Ele deveria ter dito: não foi isso, Moisés, que Deus falou a nós. Não vamos chamar esse povo de rebelde, porque esse povo que você enxerga como anarquista é o povo que Deus espera que você desenvolva para que mereçam a terra prometida. Sabe, Moisés, você precisa entender que Deus falou para você procurar qual era a pedra e falar com a pedra certa. Tem mais essa, não adianta falar com a pedra errada. Tem gente procurando a pedra errada
Cristo é único. Você precisa falar com a rocha certa. Você precisa se direcionar à rocha verdadeira. Ele deveria ter dito: Moisés, o Senhor disse para você falar. Deus está te promovendo. Sabe essa crise que está acontecendo? Sabe esse caos que se instalou? Sabe essas pessoas todas perdidas? Essa é a grande oportunidade de Deus te levar para um novo patamar, para um novo nível, para uma nova dimensão. Mas se você não discernir, você vai botar tudo a perder. E foi o que aconteceu. Moisés morre e Arão morre. E não entram na terra prometida. Eu pergunto para você nessa noite: o que te trouxe até aqui serve para a sua vida daqui por diante? Pode até funcionar, mas nem tudo que funciona é o que Deus te pediu. Nem tudo que te dá resultado é o certo a fazer. Sabe por quê, queridos? Porque líderes inspirados por Deus, eles mudam destinos geracionais. Quando você, como pai, dá uma diretiva para a sua família, você está mudando a vida da sua esposa, o futuro dos seus filhos. E nos anais da história, quando eles visitarem os álbuns de família, nas futuras gerações, eles vão encontrar a sua foto, a foto de um homem e de uma mulher que disse sim para a vontade de Deus e acessou novas dimensões espirituais, mudou de nível, mudou de patamar, e agora, ocupando esse novo lugar no Espírito, ele mudou o legado geracional de todos aqueles que procederem dele. Você precisa pensar a longo prazo. A postura de um líder, ela pode alterar coletiva e corporativamente a vida de todos. E a coisa mais interessante que eu acho, e que responde à primeira pergunta que eu fiz: como é que um líder como Moisés, da envergadura de Moisés, não entra na terra prometida? Porque líderes que são confiados em lugares de autoridade pelo próprio Deus, eles são responsabilizados pelos menores erros. Então esse é um tempo de sensibilidade ao Espírito, de ouvir o Senhor, de não fazer reuniõezinhas para achar aliados para tomada de decisão, mas de ouvir o céu, porque o céu é que vai te dar a revelação de como você precisa se comportar daqui por diante. Por conta do ato de Moisés, Arão morreu. Ele não entrou na terra, e nem aquela geração que foi oriunda do cativeiro egípcio e que sofreu as duras penas do deserto, nem eles puderam desfrutar da terra prometida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: esse momento de crise é o momento que Deus preparou para você subir de nível espiritual. Tenha discernimento no momento do caos. Deus está te promovendo. Deus está usando tudo isso para te ensinar coisas novas, para arrancar de dentro de você coisas que você nem sabia que estavam aí dentro. Mas você vai precisar ir para a porta da tenda e ouvir o Senhor e seguir a sua palavra e usar a palavra para acessar esse lugar. Moisés sempre priorizou fazer o que era melhor para o povo. Eles iriam enfrentar Edom, Moabe, mas Deus não deixou. Deus disse que ainda não era o momento que eles tinham que enfrentar aqueles inimigos. Na verdade, o povo teve que dar a volta pelo sul, ou seja, para não passar pelas terras, porque nenhum acordo de paz para passar em segurança por aquele território conseguiram estruturar para que o povo passasse. Não conseguiram estipular nada, tudo morreu ali. E aí eu quero usar uma palavra do meu apóstolo Luiz Hermínio, que ele nos ensina para que diante do povo nós não sejamos substitutos de Deus, mas nós venhamos representá-lo. Nunca tente substituir o Senhor, mas apenas o represente, ou seja, siga as suas instruções, siga as suas orientações,
Siga o passo a passo da cartilha. Vá com seu rosto em pó e chore na porta da tenda. Não tem problema. Moisés e Arão estavam magoados. Se você está ressentido, magoado, machucado, com medo, incerto, duvidoso, chora isso diante dele. A presença virá e o Senhor falará. E a partir disso você vai ter subsídios suficientes para caminhar nessa palavra e para ser promovido a novos níveis espirituais de autoridade. Tente, pelo menos nesse tempo, falar com a rocha certa. Não seguir pela rocha errada. Você está vivendo um tempo de definições na sua vida. E daqui a alguns anos você vai olhar para trás e você vai lembrar do dia que você foi de máscara num culto, com meia dúzia de gato pingado, em que você tinha que manter uma distância de 1,5 metro de outra pessoa, por conta de uma pandemia global que confinou todo mundo em casa, e que você ligava os noticiários e você só via notícia ruim, você abria a internet e só via notícia ruim, você falava com as pessoas de órgãos oficiais, os prognósticos, as perspectivas eram altamente negativas, mas você resolveu não ouvir o povo, você foi para a porta da tenda, você recebeu uma palavra e você caminhou sobre ela, e você brotou água, como? Falando. Libere a palavra. No momento de crise, qual foi a palavra que Deus falou ao seu coração? Qual é a palavra profética que te movimenta? Qual é a palavra de revelação que é o teu combustível? Ela precisa ser ativada nesses dias. Você precisa falar dela quando acorda. Você precisa falar dela quando almoça. Você precisa falar dela quando dorme. Você precisa falar dela quando canta. Você precisa falar dela quando ora. Porque falando, você faz com que a pedra certa brote a água adequada, que vai saciar a sede do povo e vai conduzi-los como uma geração eleita, como um povo escolhido, a uma terra que mana leite e mel. Suba de nível. Não olhe para a crise. Você está sendo promovido. Deus está te dando uma possibilidade de ascensão. Deus está rasgando os céus para que você adentre novos lugares espirituais. Existe um ambiente na eternidade preparado para você, com novas revelações, novos dons, novos talentos, estruturado numa nova palavra. Não funcione mais com as mesmas ferramentas. Deus está te dando coisas novas para que você se movimente de uma forma surpreendente e inusitada, porque quando tudo isso acabar, Deus vai precisar contar com você. Fique de pé. Eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração. A Bíblia diz que do nosso coração procedem as saídas da vida, nossos sentimentos, nossas emoções. Talvez nós estejamos como Moisés, confusos, em conflito, incertos, duvidosos, no meio do barulho, no meio da agitação, dando ouvidos à murmuração, dando ouvidos à reclamação, dando os ouvidos a ações que desagradam a Deus. Mas nesse momento, é o momento de você se prostrar na porta da tenda. O que é a porta da tenda? É o seu coração. A porta da tenda é o seu coração. E nesse lugar de intimidade e comunhão devocional com o próprio Deus, existe vida, com V maiúsculo. Existe uma palavra, a palavra.
Nós vimos que Jesus, ele se manifesta com uma palavra inúmeras vezes. Na criação, quando Deus disse haja, a palavra se movimentou por intermédio do Espírito. Você vê quando o Espírito vem com a virtude do Altíssimo sobre Maria, e o feto é engendrado em seu ventre, ali o Verbo se torna carne. E na cruz, quando o Verbo libera a palavra, está consumado, na plenitude dos tempos, ele demarca uma nova fase para a igreja dele. Por isso hoje nós podemos viver a palavra, nós podemos viver o Cristo, nós podemos viver Jesus, e tudo vai depender de você, do nível de obediência, de rendição e de quebrantamento que você entrou e encontrou para acessar esse lugar. Cuidado com a sua carnalidade, cuidado com os seus impulsos, cuidado com as suas atitudes impensadas, temperamentais, tomadas na força do braço, no ânimo, sem pensar, sem orar. Talvez você tenha perdido o sono por conta de algumas situações, e aí de repente chega alguém com uma boa solução e você acha que aquilo é a saída. Calma, não ouça o povo. Qual é a palavra que Deus liberou? É essa que precisa ser sustentada, e é sobre essa que você vai caminhar, porque ela vai fazer com que volte a brotar água no lugar da seca, e todos poderão beber. Assim nós abençoamos a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo: eu estou sendo promovido em meio à crise. Eu estou acessando novos lugares no Espírito e me empoderando da plenitude da promessa e do cumprimento do propósito, por conta de uma palavra, em nome de Jesus. Queridos, vão em paz, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Na quarta-feira nós temos cultos às 20 horas também, e também com transmissão online via internet. Se você não puder estar conosco presencialmente, você pode também assistir de casa. E se você quiser convidar outras pessoas para virem conosco no culto, você pode perceber que nós temos vários espaços vagos ainda que podem ser ocupados. Amém? Que Deus vos abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam das instruções para o café. Amém? Eu gostaria só de deixar um recado aqui. Você que está nos ouvindo pela internet, nós começamos um projeto ao lado do apóstolo Edson Lapa, juntamente com a nossa assistente social, a Alessandra. E nós estamos fazendo a captação de alimentos não perecíveis para as comunidades carentes e para os irmãos de fé aqui da casa. Nós temos uma conta específica para essa finalidade. Basta que você acesse o nosso site e conheça um pouco mais da proposta do Doe com Amor, que é da nossa cesta de amor. Então você pode nos ajudar a colocar pão na mesa de quem precisa. Nós estamos percebendo que muitas pessoas estão sendo demitidas dos seus empregos e estão com salários atrasados e estão vivendo um quadro bastante complicado em relação à pandemia por conta de serem autônomos. E agora as necessidades começaram a bater na porta e nós não conseguimos atender toda essa demanda que nos procura. E você que está em casa pode nos ajudar depositando qualquer quantia nas nossas contas, e tenha certeza disso, nós teremos uma séria prestação de contas quando tudo isso passar, para que você conheça o que foi feito no investimento dos seus recursos. Queridos, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra encontre morada no seu coração. Deus abençoe.